Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre radiofrequência no tratamento de dores crônicas. Quem tira as nossas dúvidas é o médico intervencionista da dor, Dr. André Mansano. Ele que vai responder aqui as nossas dúvidas, nos ensinar sobre esse tema. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar. Você sente alguma dor? Você sofre com dor crônica? A gente vai entender então o que é dor crônica. Se você que está em casa se reconhecer aí na explicação do nosso convidado de hoje, Dr. André Mansano, faz assim, escreva o seu relato para nós lá no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Vou ficar muito feliz de poder te ajudar com essa informação, passar sua pergunta para o nosso convidado hoje, para que você tenha o seu questionamento esclarecido. Estou te esperando lá no meu Instagram também, @Denise Luque. E claro, você pode ligar para cá e participar ao vivo, a partir de agora até o finalzinho do programa, no 0 Operadora 11 3337 586. Fique à vontade para ligar e participar. Meu convidado de hoje é o Dr. André Mansano, médico intervencionista da dor. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui sempre. Boa tarde, Denise, agradeço o convite e boa tarde a todos os telespectadores. Vamos falar um pouquinho então da radiofrequência no tratamento de dores crônicas, mas para começar, o que é dor crônica, doutor? Essa é uma pergunta muito interessante e tem que ser esclarecida, né? Então, dor crônica é uma relação temporal. Então, o paciente que tem dor acima de 3 meses do ano, ele é considerado um paciente que tem dor crônica, né? Diferente da dor aguda, né? Que é aquela dor mais curta, digamos assim. E é muito importante porque a dor aguda, ela tem uma função muito importante, né? Que é avisar o organismo que algo está errado, que algum tecido do organismo está sendo lesionado, machucado. E isso acaba por gerar no paciente um comportamento protetor. Então, um exemplo clássico é aquela queimadura do dedo, né? Então, alguém vai lá, coloca a mão no fogo, imediatamente sente dor e imediatamente retira a mão daquela fonte agressora. A dor crônica, por sua vez, ela não tem mais essa função, né, de alerta. Ela acaba muitas vezes se tornando a própria doença do paciente. Por quê? Porque há mecanismos que sensibilizam as vias da dor e o paciente sente mais dor quando não deveria sentir, né? Então, a função é totalmente diversa. Tanto que muitos pacientes que têm dor crônica me perguntam, mas se eu tratar a dor crônica, eu não vou estar mascarando alguma coisa que está errado? Então, primeiro é você descobrir o que está errado. Tá. E aí você trata a dor, né? Perfeito. É diferente se é uma dor que dura já bastante tempo, então ultrapassando esses 3 meses no ano, se é pelo trabalho, então dentistas de repente que ficam em posições ali não muito confortáveis, maquiadores, cabeleireiros, fisioterapeutas que cuidam das outras pessoas, mas muitas vezes acabam sobrecarregando um pouco ali numa posição ou outra. Se é pelo trabalho, então você sabe que a tua função ali todo dia faz com que você tenha essa dor, ou se não tem uma causa aparente, então é alguém que não tem esse tipo de posição durante o dia e tem essa dor crônica. É diferente, não, para tratar? É diferente porque você tem que, na verdade, ajustar, por exemplo, a ergonomia no trabalho, né? Então, exemplos do dentista, que às vezes ficam em posições assim de contorcionistas, principalmente quem atende criança, né? Então, tem muitos dentistas que têm dores cervicais, né? Então, atividades do trabalho e algumas atividades esportivas extenuantes, elas podem, em alguns casos, né, aumentar a degeneração, por exemplo, da coluna e gerar mais dor crônica, né? Agora, o que é importante? É identificar esse comportamento vicioso e corrigir. Agora, uma pergunta e uma afirmação que nem é tão verdadeira é a questão da postura, né? Então, os estudos não mostram que uma postura ou outra causa mais dor, né? O que é muito importante é o paciente não ficar parado. Então, aquele paciente que fica na mesma postura o tempo todo. Então, é muito importante que o paciente alterne, que o paciente se movimente. Por quê? Porque o nosso organismo, ele foi feito para se movimentar. O sedentarismo é péssimo.
Então, mesmo que não haja uma postura diferente, só de ficar de pé o dia inteiro, sentado o dia inteiro, já pode prejudicar. Excelente. É diferente de uma dor crônica, eu não sei se caracteriza assim, aquela dor do câncer que as pessoas costumam falar? Sim, a dor do câncer é um tópico bastante interessante, até porque mais de 70% dos pacientes que têm câncer vão sofrer com dores crônicas durante seu tratamento. Desses, mais ou menos metade com dores intensas. Tá? E a gente sabe que mais de 30% desses pacientes com dores e que com câncer têm suas dores subtratadas. Até porque muitos acham que a dor é normal no câncer, é assim mesmo, e o foco está no tratamento do câncer, obviamente. O que é importante? É identificar a causa da dor. Por quê? Porque a dor no paciente com câncer, ela pode ser decorrente do próprio câncer, que está destruindo algum tecido, invadindo algum tecido. Pode ser decorrente de algum tratamento, porque a gente sabe que alguns quimioterápicos podem afetar alguns nervos. Pode ser decorrente de um procedimento cirúrgico, que o paciente com câncer pode necessitar. E pode não ter nada a ver com câncer, né? Porque o paciente com câncer, ele pode, por exemplo, ter enxaqueca. Ele pode, por exemplo, ter hérnia de disco, como um paciente sem câncer, né? Então é importante nós diferenciarmos as causas, porque só assim a gente consegue um tratamento mais efetivo e mais específico. Antônio está na linha, fala conosco de Itatiba, interior de São Paulo. Oi, Antônio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Eu queria saber na coluna crônica e reumatismo crônica que enche os nervos, se tem cura. Obrigada, Antônio. Vou passar sua pergunta aqui para o doutor. Ele fala de dor na coluna crônica, reumatismo. Ele fala reumatismo também. Então, Antônio, dores lombares, né, são as dores mais comuns no consultório, né, mais ou menos seguidas aí pelas dores de cabeça. Existem vários fatores que podem causar dores lombares, né? Então, mostrando aqui nessa coluna, que é um modelo da nossa coluna, nós temos aqui as vértebras, tá bem? E nós temos aqui os discos entre as vértebras, né, que são então os amortecedores entre o corpo vertebral propriamente dito. E isso pode degenerar com o passar do tempo e pode ser fonte de dor. Ou, por exemplo, nós temos aqui atrás uma estrutura muito importante que nós chamamos de facetas lombares. São as articulações entre as vértebras. Essas articulações, elas têm cartilagem como outra articulação qualquer, como a do joelho, como a do quadril, e ela pode sofrer processos de artrose, de desgaste. E quando isso acontece, o paciente também tem muita dor. Ou, por exemplo, aqui sinalizado em vermelho, a popular hérnia de disco, que é quando o disco intervertebral acaba escapando um pouquinho para trás e comprime esse nervinho que aqui está em amarelo, que desce lá para a perna, né? Ou, por exemplo, o paciente tem dores musculares, nada a ver com as estruturas ósseas ou cartilaginosas da coluna. Então, o exame físico, ele é fundamental para nós diferenciarmos essas causas de dor. E um ponto que eu chamo muita atenção é a valorização excessiva de exames de imagem como ressonância e como tomografias. Por quê? Porque nem tudo que aparece nesses exames é de fato causa de dor. Existem vários estudos que mostram isso. Então, estudos que recrutaram vários pacientes sem dor nenhuma, fizeram ressonância em todos eles, vários com hérnias, com degenerações, muitos deles significativas. Então, o mais importante do que o exame de imagem é, na verdade, o exame físico, é o exame clínico que o médico ou o profissional de saúde faz no paciente. Esse desgaste, ele é natural, né? Esse desgaste vai acontecer com todo mundo que viveu o suficiente para isso, né? Vai acontecer. Em algumas pessoas acontece de maneira mais rápida. Não sei se eu já comentei aqui. Às vezes, você falou de exame de imagem, né? Às vezes chega um exame de imagem aí para o médico, ele fala, nossa, parece que essa coluna tem tantos anos, é de uma pessoa de tantos anos. Na verdade, é uma pessoa muito mais jovem. Usualmente eu falo essa frase no avesso, né? Com uma pessoa de 70, parece que a sua coluna é de 40. Ótimo. Por quê? Porque existe algo em saúde que é o efeito placebo e existe algo que é o efeito nocebo. Eu explico o que é isso. O efeito placebo é, na verdade, tudo que melhora o paciente e que não tem relação direta com aquela terapia. É um paciente que toma um medicamento, mas ele ia melhorar se tomasse água com açúcar. Mas existe o efeito nocebo, né? Que é o paciente piorar
porque ele ouve certas coisas do médico. Então, o paciente de 40 anos que ouve do médico que ele tem uma coluna de 80, ele não faz mais esporte, ele não sai mais de casa, não carrega mais peso, e isso piora a degeneração. Agora, de fato, alguns pacientes têm a degeneração acelerada, não só por questões genéticas, mas por questões de sobrecargas até esportivas, mas também, por exemplo, por fatores comportamentais, que pouca gente fala. O tabagismo, quem fuma tem 4 vezes mais chance de ter hérnia de disco, e pouca gente sabe disso, né? Então, o tabagismo, ele prejudica a circulação do corpo todo, inclusive do disco intervertebral. Tá. Então, o tabagista, né, o paciente que fuma, ele já tem mais ainda a coluna prejudicada, e aí vai receber a orientação, porque tem como parar de fumar também e ter uma saúde em dia, né, doutor? Com certeza. Você já teve entrevistas nesse sentido. Com certeza. Eunice está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Vamos saber qual é a pergunta da nossa telespectadora. Oi, Eunice, tudo bem? Oi. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Eu tenho 66 de idade e já tem uns 10 anos que tudo quanto é juntas minha dói, uns 10 anos já. E os médicos dizem que tem que conviver com as dores. Eu não conformo com essa ideia, não. Gostaria de saber o parecer do doutor. Eu também não concordo com essa ideia, não, Eunice. Doutor, tem que conviver com essas dores? Então somos 3 que não concordamos, Eunice. Dores em várias juntas, né? Isso é mais frequentemente causado por artrose das articulações, ou seja, o desgaste daquela cartilagem que fica entre os ossos na articulação, mas eventualmente isso pode ser decorrente de um reumatismo. O que são os populares reumatismos, né? São doenças que têm como característica a agressão. O próprio corpo, o próprio sistema imunológico do organismo ataca algumas células. E as mais frequentes de serem atacadas são as células das cartilagens, né? E isso causa bastante dor. Então, o primeiro ponto é diferenciar entre uma artrose e entre um tipo de reumatismo, por exemplo, a artrite reumatoide. Porque o tratamento pode mudar consideravelmente, né? Então, por exemplo, no reumatismo, o tratamento, ele se baseia principalmente em medicamentos que vão diminuir a ação do sistema imune que está exacerbada. Na artrose, não. Nós podemos usar alguns analgésicos, alguns anti-inflamatórios com cautela, e exercícios físicos e fisioterapia é bastante interessante também. Mas eu não acredito que você tenha que conviver com dores, não. Pelo menos não sem tentar essas alternativas, porque hoje tem tanta coisa disponível, né? Ainda bem que a gente tem mais acesso à informação hoje, que a gente sabe que tem médicos especialistas em dor, né? Que podem nos ajudar, e ela já sofre há 10 anos com essas dores, né? Doutor, o mais comum é dor na coluna? O mais comum é dor na coluna, de perto seguido por dores de cabeça, né? Dor de cabeça também. Quando a gente fala de dor de cabeça aqui, é quase recordista de perguntas, porque muita gente sofre. Agora, dá para abordar a coluna facilmente? Porque falar de coluna é complicado, porque a gente já está entendendo aqui, você falou, uma hérnia pode comprimir um nervo que irradia para a perna e aí complica o corpo todo, e o problema era na coluna. O problema inicial é na coluna, né? Agora, é muito importante que o tratamento, na verdade, objetive vários fatores, né? Então, por exemplo, nós sabemos que se um paciente tem, por exemplo, uma hérnia de disco, né? Muitas vezes o paciente vem querendo que o médico resolva, tire aquilo com a mão, né? Aqui está meu corpo, resolve o meu problema, né? E aí acaba que a alternativa seria uma cirurgia, né? Que é algo agressivo que nós reservamos para últimos casos. Quando, na verdade, o paciente deveria começar com fisioterapia. De preferência, uma fisioterapia especializada e bem feita. Isso resolve a maioria dos casos, né? Quando a fisioterapia não resolve, nós partimos, então, para aquilo que nós chamamos de procedimentos minimamente invasivos. E aí nós podemos usar, por exemplo, radiofrequência, alguns bloqueios. Eventualmente, nós conseguimos tirar um pedaço dessa hérnia através de uma agulha, sem cirurgia. Que já resolveria, de repente. Resolveria. Mas isso em conjunto com a fisioterapia. Porque é a fisioterapia que vai garantir uma reabilitação osteomuscular para que o paciente precise de menos intervenção. Em alguns pacientes é preciso psicoterapia.
Porque não é porque a dor é da cabeça do paciente. Então, quando a gente toca nesse assunto psicoterapia, o paciente quase levanta da cadeira, quer ir embora, tá achando que é dor da minha cabeça, que eu tô maluco. Não, não é isso. Agora, os estudos mostram que o estresse piora quase qualquer tipo de dor crônica, porque o estresse sensibiliza as vias da dor. Não quer dizer que o paciente tem a dor inventada da sua cabeça, mas aquele estresse, e hoje em dia a maioria das pessoas vivem estressadas, aquele estresse vai piorar aquela condição que já existe. E alguns pacientes precisam disso mesmo. Vamos atender a telespectadora que está na linha? Fala conosco a Ana, aqui de São Paulo. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda a consultar o doutor. Você fica à vontade, viu? O doutor já está te ouvindo. Tudo bem. É que eu sinto muita dor. Eu fiz uma cirurgia em 2001 de coluna, tirei a hérnia de lombar. Só que depois, agora eu sinto muitas dores. E para subir escada, então eu tenho muita dor no joelho. E tem hora que meu joelho fica fraco, parece que eu vou cair. Aí eu queria saber, e a minha dor não passa, 24 horas. Irradia para a perna, assim, para a perna, e minha perna fica adormecida. E eu queria saber o que eu faço, se eu tenho que procurar que médico. Obrigada, Ana, pela sua pergunta. Entendi, Ana. Então, assim, não é raro que pacientes que fazem cirurgias de coluna tenham dores após esses procedimentos. Inclusive, a gente fez um programa aqui só sobre isso, né? Eu me recordo. Então, o primeiro passo, Ana, é você ser examinada porque existem vários fatores que podem contribuir para isso. Por exemplo, aqui nós temos uma articulação chamada articulação sacroilíaca, que, como o próprio nome diz, é a articulação entre o sacro e o ilíaco, que é o osso da bacia. Também é uma grande articulação que também tem cartilagem. E principalmente em pacientes que têm pino e parafuso, que envolve essa região da coluna, podem ter uma sobrecarga aqui, isso ser fonte de dor, tá? Essa região amarela que nós estamos vendo aqui é a região dos nervos, né? Cientificamente, nós chamamos isso de espaço peridural. Tudo bem. O que pode acontecer? Pode acontecer a formação de algumas cicatrizes nessa região. Então, da mesma forma que se formam cicatrizes quando cortamos a pele, pode formar cicatrizes nessa região aqui manipulada pelo cirurgião. Isso dificulta a irrigação sanguínea dos nervos e, eventualmente, promove uma compressão direta dos nervos. E a dor pode ir até para a perna. Outro problema que pode acontecer é uma recidiva da hérnia. Então, nada impede que um paciente que teve, entre aspas, a sua hérnia corrigida na cirurgia, tenha outra hérnia, né? Nada impede, né? Ou, por exemplo, uma dor no joelho que não tem a ver... Opa, desculpa. Ou uma dor no joelho que não tem a ver com a cirurgia, como, por exemplo, a artrose do joelho, que é bastante comum. Então, esse é o primeiro passo. É buscar, através do exame físico, identificar qual que é a fonte geradora de dor, né? A gente fez mesmo um programa falando sobre dor após cirurgias na coluna e também foi um sucesso. Vamos lá, como é que sabe se a cirurgia é realmente necessária ou se daria? Porque o problema do paciente, eu sempre falo aqui, é o sintoma. Se parar de doer, ele tá com a hérnia e não dói, você mesmo falou, muita gente tem e não tem sintoma nenhum, aí não trata. Porque o paciente não está sentindo nada, a pessoa não está sentindo nada. Como é que sabe que é necessário fazer uma cirurgia? Porque a gente vê por aí muita gente se arrependendo de ter feito cirurgia porque a dor depois é maior do que a dor que tinha antes. E mais difícil de tratar. Então vamos usar o exemplo da hérnia de disco, que é o mais clássico, né? Quando que o paciente precisa operar? Ele precisa operar, em duas situações. Ou quando aquela hérnia é significativa ao ponto de causar uma diminuição da força muscular progressiva, e aí nas pernas se a hérnia for lombar, nos braços se a hérnia for cervical. Ou causando até, de vez em quando, uma dificuldade de segurar urina e fezes, né? Isso pode acontecer. Nesses casos, o paciente precisa operar. E precisa operar o quanto antes, para ser bem sincero. E a segunda situação é quando nada melhora a dor do paciente. Agora, o que é nada melhora a dor do paciente? Não é aquele paciente que toma medicamento, a dor não melhorou, então não resolveu, vou operar. Não, é quando o paciente faz uma boa fisioterapia, toma os medicamentos necessários, isso não resolve. E aí nós temos entre os medicamentos e a fisioterapia e a cirurgia, uma gama de procedimentos que eu citei aqui anteriormente, que são minimamente invasivos, que sequer precisam de internação. E isso também precisam ser tentados, porque são menos invasivos, tá?
E outra coisa que é muito importante, e por isso que a gente sempre tenta evitar a cirurgia, é que as hérnias de disco, elas podem ser reabsorvidas pelo corpo. E pouca gente sabe disso. E quanto maior a hérnia, maior a possibilidade e a probabilidade dela ser reabsorvida. É mesmo? É porque o sistema imunológico reconhece aquela hérnia como algo agressor e ativa as células que nós chamamos de macrófagos, que vai, entre aspas, digerindo aquela região, né? Podemos dizer assim. Nós temos estudos que mostram que até 60%, 70% de certas hérnias podem ser reabsorvidas ao longo do tempo. E nós vemos isso na prática clínica, né? Você falou da fisioterapia, da importância de fazer um acompanhamento bem feito também com esse profissional, mas pode ser que a dor impeça de fazer a fisioterapia e você precisa desse bloqueio ou da radiofrequência que a gente vai conversar para que a fisioterapia também possa ser eficaz? Excelente. Às vezes acontece, né? O paciente está com um nível de dor tamanho que ele não consegue fazer uma fisioterapia muito adequada. Ou a fisioterapia teria que caminhar passos muito lentos, né? Começar com uma etapa muito lenta e o paciente, obviamente, quem tem dor tem um pouco de pressa, né? Isso é bastante compreensível. Então, existem alguns procedimentos, os populares bloqueios, onde nós conseguimos reduzir a dor do paciente rapidamente e isso permite, então, que o paciente faça uma fisioterapia mais adequada. Eu sempre gosto de citar estudo e embasar isso cientificamente, né? Existe um trabalho muito interessante onde os pesquisadores recrutaram quase 100 pacientes com hérnias de disco grandes que estavam na fila de cirurgia. E estavam na fila de cirurgia porque a fisioterapia não estava resolvendo o problema. E eles submeteram esses pacientes ao procedimento chamado bloqueio, que é uma infiltração na região da hérnia, e mantiveram esses pacientes em fisioterapia. Menos de 20%, desculpa, precisaram operar, né? De todos aqueles pacientes, né? Então, é um tratamento que, aliado à fisioterapia, pode ter efeitos fantásticos. A pessoa que tem a dor crônica é a que toma muito remédio? Se automedica demais? Na verdade, tomar automedicação, desculpa, é algo que a gente sempre desaconselha por alguns motivos específicos. Primeiro, porque ele pode camuflar algum diagnóstico. Então, antes de você tratar a sua dor, é muito importante que você saiba o que tem por trás daquilo, né? E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo o paciente tem dor, mais difícil é o tratamento dessa dor crônica. Justamente porque a própria dor, ela vai sensibilizando as vias da dor, facilitando as vias da dor. É algo que nós chamamos de sensibilização central. Então, o paciente se automedicar e tratar isso erroneamente pode prolongar a dor crônica e dificultar o seu tratamento. Então, a dor, que é importante, é um sinal de alerta importante quando se trata de uma dor aguda, por exemplo, acaba ficando diferente quando é essa dor crônica. Não deveria dar esse alerta, é isso? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, aquela alteração naquela parte do organismo, naquele tecido, digamos assim, ela vai produzir muito mais dor do que aquilo que era esperado, né? Então, e a gente tem pacientes com a mesma hérnia de disco, um tem uma dor leve, outro tem uma dor incapacitante e o outro não tem dor nenhuma, né? O que mostra que não é só a hérnia que é o problema, né? Dá para tratar a dor crônica em gestante? Dá sim. É claro que a gente tem algumas nuances, algumas preocupações óbvias com o que nós chamamos de binômio materno-fetal, porque nós não podemos utilizar certos medicamentos, né? Então, a paciente gestante descobriu que está grávida, gente, é ginecologista no dia seguinte, né? É você começar a se cuidar. Você não vai tomar qualquer medicamento. Por exemplo, alguns procedimentos nós fazemos guiados pelo raio-x. Nós não faríamos isso em uma gestante, porque o raio-x sabidamente tem efeitos deletérios para o bebê. Mas nós podemos fazer guiados pela ultrassonografia, né, que não tem efeito nenhum deletério no bebê. Então, a gestante que tem algumas dores bem típicas, né, porque muda toda a conformação do organismo, muda o centro de gravidade, algumas têm dores lombares, algumas têm mais incidência de pedras nos rins, por exemplo. Então, é possível tratar, mas respeitando aquele momento da grávida com o bebezinho, né? Pergunta aqui no Facebook, a Lucília Cavalcante quer saber se dores constantes na coluna cervical e lombar podem ser consideradas, então, uma dor crônica. Sim. Dores constantes, passou de 3 meses, é considerada dor crônica. Agora,
muito importante diferenciar e os pacientes confundem muito, o que é dor crônica de dor intratável, né? Então, o paciente às vezes me escreve, eu venho no meu consultório, poxa, doutor, mas a minha dor já é crônica, como se, poxa, não tenho o que fazer. Não, dor intratável, na verdade, como o próprio nome diz, é aquela dor que nenhum tratamento resolve. E, felizmente, cada vez isso é mais raro. Dor crônica, mais uma vez, é uma relação no tempo. 3 meses de dor, dor crônica. Não quer dizer que a dor é intratável. Perfeito. Regina está na linha, fala conosco aqui de São Paulo. Oi, Regina, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda à consulta ao doutor, Regina. Denise. Pode fazer sua pergunta. Obrigado. Ô, Denise, eu caí dia 16 de outubro da laje, 3,20 metros. Eu, nessa queda, fraturei uma vértebra, a 5ª vértebra, e a bacia. E eu estou em tratamento médico, mas eu tenho uma dor insuportável na coxa. Tá. Ela dói e queima. O que será isso? Obrigada, Regina. Você quer fazer alguma pergunta para Regina? Não. Regina, obrigada. Um beijão para você. Melhoras aí na sua recuperação. Ô, Regina, que bom que você está conversando com a gente, porque pelo jeito a queda foi alta, né? 3 metros e alguma coisa. Né? Então, Regina, o que pode ter acontecido você disse que fraturou a 5ª vértebra, né? A 5ª vértebra é essa vértebra que eu estou apontando aqui, né? E isso é bastante comum em fraturar depois de quedas de uma altura tão grande assim. O que pode acontecer? Um fragmento ósseo pode eventualmente até comprimir esse nervinho que desce para a perna. Então, é mais ou menos o que acontece com a hérnia de disco, a compressão do nervinho que desce para a perna. O que acontece é que a hérnia de disco é o disco intervertebral que comprime e, no seu caso, pode ser a fratura, né? Então, dependendo, é claro que a gente precisa examinar e, no seu caso, um exame de imagem seria fundamental, né? Paciente com fratura, e se você diz que tem a fratura, é porque você fez um exame de imagem que documentou isso. Porque, eventualmente, até uma cirurgia é necessária para remover essa compressão, né? Ou para fixar esses 2 ossos aqui que podem estar frágeis pela fratura e pela queda, né? Ela não falou de qual foi o que o médico pediu para ela fazer, mas ela disse que está em tratamento. Pode ser que aguardou consolidar uma fratura em outra região para depois fazer a cirurgia? Não teria comprometimento nenhum se precisasse operar, mesmo ela tendo machucado a bacia também. Não, a questão é, se fraturou a vértebra a ponto de um osso comprimir o nervo, precisa operar. É claro que cirurgias envolvem riscos, mas nesse caso precisa operar, né? Se for isso que está causando as dores, né? Perfeito. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o doutor vai contar pra gente como é que a radiofrequência pode ajudar no tratamento dessas dores, quais são as outras alternativas disponíveis também, quem é que escolhe. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre radiofrequência no tratamento de dores crônicas. Passamos o primeiro bloco aprendendo mais sobre as dores crônicas, respondendo as suas perguntas. Participem, liguem para cá, 0 operadora 11 3337 5886, ou então participe através das nossas redes sociais. Você já sabe o caminho, está sempre passando por aqui. Doutor André Mansano, meu convidado, médico intervencionista da dor. Doutor, explica pra gente então, quais são as opções para o tratamento das dores crônicas? Por que a gente destacou hoje a radiofrequência? A radiofrequência é um tratamento bastante interessante que pode ser utilizado para diversos tipos de dores crônicas e nós podemos falar algumas opções, né? O que é muito importante? A radiofrequência, ela é empregada através de uma agulha, então é uma corrente elétrica que vai aquecer o nervo para inativar o nervo. Basicamente é isso que acontece, tá? Primeiro ponto, nós não devemos usar radiofrequência para qualquer tipo de dor. Só naqueles casos onde tratamentos mais simples não deram certo. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o paciente com um problema na articulação entre as vértebras da coluna, que melhora com medicamento e fisioterapia, não é um paciente para ser feito radiofrequência. Isso é fato, tá bem? Então, por exemplo,
a gente poderia começar, por exemplo, da cabeça para o pé, digamos assim. Existe a neuralgia do trigêmeo. Tá? A neuralgia do trigêmeo, ela é tida como uma das piores dores que o ser humano é capaz de experimentar, das dores crônicas, digamos assim. E como que ela se caracteriza? O paciente tem dores do tipo choque na face, porque o trigêmeo é um nervo que vai inervar a face, que usualmente é desencadeada por um estímulo qualquer. Então o paciente vai falar, toma um choque na face. Vai escovar os dentes, toma um choque na face. Uau. E não é um choquinho, não. É 330 volts, é muito forte. Né? Essa doença, ela deve ser tratada inicialmente com alguns medicamentos anticonvulsivantes. Não é porque o paciente tem convulsão. O que acontece é que os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que estão causando a convulsão. Em alguns casos, também tem a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que estão carregando informações de dor. Tá? Isso resolve em 50% a 70% dos casos da neuralgia do trigêmeo. Quando não resolve, uma das opções, então, é a radiofrequência. E como que funcionaria isso? Nós localizamos o nervo trigêmeo através de um aparelho de raio-x no centro cirúrgico, né, o orifício ósseo por onde ele passa. O paciente fica deitado sob uma sedação, como se fosse uma endoscopia, não precisa de internação. Essa agulha é colocada ao redor do nervo trigêmeo e quando nós estivermos bem próximo do nervo trigêmeo, nós aplicamos a corrente de radiofrequência que tem como objetivo inativar aquele nervo. Índice de sucesso acima de 90% dos casos. É claro que isso tem possibilidade de algumas complicações e é sempre importante que o paciente esclareça caso vá fazer o procedimento. Por exemplo, a ocorrência de um formigamento, uma região de dormência, como se fosse anestesia de dentista, naquela região do nervo, tá? Então, esse é um exemplo onde a radiofrequência é empregada com bastante sucesso. Ou, por exemplo, descendo um pouquinho, a região do pescoço, tá? Então, a principal causa de dores cervicais crônicas são as articulações pequeninas aqui entre as vértebras do pescoço, tá? E elas são inervadas por alguns nervinhos, obviamente. Quando nada resolve, o que nós podemos fazer? Colocar as agulhas de radiofrequência bem próximas a esses nervos e emitir uma corrente elétrica na tentativa de inativá-los. Tá? Algo que alguém possa estar pensando, poxa, mas então eu vou perder os movimentos do braço porque vai queimar o nervinho? Não, não por quê? Porque esses nervos que nós estamos objetivando com a radiofrequência, eles não têm função motora, eles não são responsáveis por movimentação, eles são responsáveis apenas por sensibilidade, tá? Então, esse é outro exemplo bastante frequente. Pode falar, Denise. Pode atender um telespectador? Claro. Vamos atender um telespectador, ajudar quem está em casa também. O doutor continua explicando daqui a pouquinho, aí descendo, explicando as maiores incidências. Também quero saber quanto tempo dura, se nunca mais retoma essa sensibilidade para a dor, né? Porque é isso que acontece. Já o doutor explica. Éder está na linha, fala conosco de Boa Esperança, no Paraná. Oi, Éder, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, vocês? Tudo jóia, Éder. Obrigada por ter ligado, viu? Fica à vontade, pode perguntar. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Eu fui lesionado a bala e eu tenho um projétil na coluna, na vértebra 4 e 5, com fragmento de osso. Essa dor é muito intensiva, já faz mais de 2 anos. Eu gostaria de saber, doutor, se tem como fazer uma operação para tirar essa bala ou para amenizar essa dor. Obrigada, Éder, pela sua pergunta, por compartilhar um pouquinho aqui conosco. Isso. Entendi. Então, Éder, na verdade, assim, a minoria, não minoria, mas muitos casos de ferimentos por arma de fogo, né, depois que passado aquele momento crítico inicial, não precisa retirar a bala dependendo de onde ela estiver alojada. É claro que eu não estou vendo, não sei exatamente se é necessário. Se essa bala estiver comprimindo alguma estrutura importante, obviamente que ela precisa ser retirada, tá? Agora, o mais frequente, mesmo com a bala que você, infelizmente, tem alojada no corpo, é que alterações degenerativas, até causadas pela cirurgia, ele fez uma cirurgia, né? Eu não entendi se ele fez a cirurgia. Eu acho que ele fez uma cirurgia entre a quarta e a quinta vértebras, que essas alterações possam ser, eventualmente, até decorrentes da própria cirurgia, né?
Mas, de qualquer forma, quem avaliou, se achou que não precisava, geralmente pode não precisar mesmo. Pode não precisar, não é necessário em todos os casos. Mas pode ser naquele momento. Pode Mais para frente, quando precisar fazer uma outra abordagem, já tira ou depois de algum tempo o material já consolida ali, não dá mais para Muitas vezes não vale nem a pena mexer com isso, né? Doutor, você estava explicando então aqui pra gente, questão de pescoço. É mais perigoso mexer aqui? O risco é maior ou não tem nada a ver? Porque a gente tem medo, coisa no pescoço, né? A gente acha, não sei. No pescoço existem algumas estruturas, e aqui vocês estão vendo aqui desenhada em vermelho, né? Essa estrutura em vermelho, que são artérias importantes que passam no pescoço, né? Então, os procedimentos cervicais, eles são sempre mais delicados, sim. Mas atualmente, nós fazemos esses procedimentos, todos eles, sem exceção, e isso, na minha opinião, deve ser obrigatório, guiado por imagem, seja o raio-x e ou a ultrassonografia, para que nós, então, diminuímos a incidência, a possibilidade dessas complicações. Isso é muito importante, né? É, sim, mais delicado no pescoço, tanto que não são todos os médicos que fazem procedimentos no pescoço, mas os riscos são bem minimizados com a tecnologia que nós temos à disposição atualmente. Hoje, quando a gente fala de risco, a gente fala de outra coisa do que décadas atrás, né? Totalmente diferente. Quanto tempo dura? Então, você fez a radiofrequência, é para sempre? Nunca mais vai sentir dor naquela região? Isso não é verdade, e isso é um conselho que eu dou para os meus pacientes. Se alguém oferecer um tratamento para dor crônica, com a promessa que a dor nunca mais vai voltar, pode correr e corre rápido, porque isso não existe, né? Até porque não há como ter essa garantia, porque os nervos têm capacidade sim de regeneração, é claro que é muito mais lenta do que a pele, mas as alterações pelas quais foi feito o tratamento, elas podem eventualmente evoluir, então uma degeneração ela pode piorar. Então, infelizmente, não há como, por exemplo, dar um prazo para isso. Existem alguns estudos para doenças específicas. Então, por exemplo, o primeiro estudo que eu citei, a primeira condição clínica que eu citei, que é a neuralgia do trigêmeo. Existe um estudo gigantesco onde foram avaliados 1.600 pacientes submetidos ao procedimento. E quem fez o estudo documentou que mais de 95% ficaram sem dor. E acompanhou esses pacientes por 20 anos, mostrando que em 10 anos, um pouco mais da metade ainda estava sem dor. É possível repetir o procedimento caso a dor volte. Mas isso não é garantia, de forma alguma, que o paciente não vai ter mais dor pelo resto da sua vida, de forma alguma. Tem várias perguntas chegando aqui. A telespectadora manda por mensagem particular, aí eu não vou falar o nome dela. Ela pede, por favor, para perguntar para você, doutor, que ela tem 3 hérnias de disco, sofre muito. Os médicos de outras cidades disseram que ela precisa queimar as abas dos discos atrás da cervical, feito por radiofrequência. E aí ela tem medo que pince os nervos e depois fique doendo sem cessar. Entendi. Então, assim, é muito comum os pacientes, então, dizerem que tem 1, 2, 3, 4, 5 hérnias de disco, né? Quando o paciente tem várias hérnias de disco, de antemão eu já suspeito que pelo menos parte delas não é fonte da dor, né? Talvez dessas 3, 1, 2, usualmente uma só é a fonte da dor. E isso nós vamos avaliar clinicamente, não só pela região da dor, né? Então, algumas hérnias de disco promovem dores na parte de fora do braço, algumas na parte de dentro, algumas até o dedinho, outras até o dedão. Então, a gente consegue avaliar esse tipo de informação para diferenciar qual que é a hérnia que está causando dor ou não. Agora, receios de pinçamento, de lesão de nervo, em procedimentos de radiofrequência, são receios compreensíveis por parte do paciente. E, de fato, em teoria, isso é possível. Por isso que você deve escolher um bom profissional, claro que você confie, para que esse risco seja diminuído. Então, todo procedimento médico, gente, todo procedimento médico envolve algum risco, né? Tomar um medicamento qualquer envolve algum risco. Então, se você for fazer um procedimento, converse com o seu médico. Peça para ele esclarecer quais são os riscos do procedimento. Com isso, você consegue colocar na balança, né? E consegue tomar uma decisão com mais
substrato, com mais força, né? Então isso é muito importante. Risco existe, mas são bem pequenos, na verdade. Maria está na linha, fala conosco de Ribeirão Pires. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Parabéns pelo programa. Obrigada, Maria. Eu assisto você todos os dias. Ai, que bom. Fico feliz com a sua companhia. Eu estava agora de tarde aqui, né? E que eu tô com problema de andar, né? Aí eu fico aqui no sofá e estava assistindo, aí achei curioso as perguntas, né? E aí eu falei, eu vou ligar, vou ver se eu consigo. Que bom que conseguiu. Tá bom. Então, Denise, eu tenho problema de coluna na cervical, né? Aliás, na lombar. Tá. E o médico disse que não vai me operar mais. Eu já fiz um procedimento e ele falou que o nervo, ele comprimiu, né? E tem dia que eu ando de andador. Tá. Né? Eu tenho 72 anos. Tá. E aí eu achei interessante, eu falei, vou ligar para ver o que o doutor vai falar. Maria, eu tenho perguntas para você. Você fez uma cirurgia, é isso? Não, eu fiz um procedimento. Ah, tá, um procedimento. Né? Aquele procedimento que a gente vai para o hospital e o neurocirurgião aplica aquele líquido, né? Legal. Só isso, eu não sei explicar. O doutor já entendeu. Eu sei que foi um procedimento, não foi cirurgia. Tá. E você faz você tem acompanhamento com fisioterapeuta para te ajudar? Eu faço fisioterapia, faço acupuntura, mas tá difícil o negócio do meu lado, viu? Sente muita dor, né, Maria? E o médico disse que não vai me operar. Tá bom, obrigada pela sua pergunta. Fica de olho aí que o doutor vai responder sua pergunta. Doutor, 72 anos, fez um procedimento, sente muita dor, faz fisioterapia? Dona Maria, a senhora está no caminho certo, né? Então a senhora está fazendo bons tratamentos, que é a fisioterapia, que é a acupuntura. Pelo que a senhora relatou, a senhora fez o que nós chamamos de bloqueio, que é uma infiltração na região da dor ali, talvez na hérnia, que esteja comprimindo o nervo. Esse procedimento, se ele teve um resultado que durou algumas semanas, alguns meses, não sei, ele pode eventualmente ser repetido, tá? Então essa é uma ideia. Ou o médico pode evoluir no tratamento, optar por um tratamento não cirúrgico que seja um pouco mais específico do que o bloqueio. Então a gente sempre caminha daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Daquilo até que é mais barato para aquilo que é mais oneroso para o sistema de saúde, daquilo que tem menos risco para aquilo que tem mais risco. Então fez um procedimento, teve um resultado ruim ou teve um resultado que durou pouco tempo, é possível, como a gente diz, subir os degraus do tratamento, né? Aumentar a complexidade dos procedimentos para tentar então trazer mais alívio para a senhora. Só para entender, tanto no bloqueio quanto nos procedimentos que vão subindo, então, nessa escala de complexidade, você sempre é guiado? Sempre guiado. Pelo quê? Pelo raio-x ou pelo ultrassom? Tá, tanto faz. Depende do... Depende, alguns procedimentos são mais interessantes que sejam guiados por ultrassom, outros pelo raio-x, né? Tá. Eventualmente a gente faz as duas coisas junto. Tá. Quando se faz um bloqueio como esse, uma região só... um bloqueio, você cerca uma região, como que é isso? Depende muito da queixa do paciente, né? Existem pacientes que têm problemas muito focais, muito específicos em uma região, né? Agora, existem pacientes que têm, por exemplo, ao mesmo tempo, degeneração do disco intervertebral, um problema na articulação e na própria hérnia de disco, né? Então, para trazer conforto para o paciente, algumas vezes nós temos que objetivar mais de uma estrutura. Como é que faz para o paciente explicar essa dor? Porque às vezes não é fácil especificar para você o que está doendo. Não é difícil para o paciente Muitas explicar? vezes é difícil, né? Então, o mais interessante é que durante a consulta médica, o paciente tenha um tempo para que, sem interrupção, ele consiga falar das suas dores, né? Onde ele sente a dor, como é a dor, qual que é o período do dia que dói mais, o que essa dor está afetando no seu dia a dia, quais são os fatores que pioram essa dor, quais são os fatores que melhoram essa dor. Por exemplo, alguns pacientes com hérnia de disco pioram quando tossem, quando espirram. Tem alguns pacientes com dores relacionadas à degeneração do disco intervertebral que pioram quando ficam sentados, melhoram quando deitam e descansam, né? Então isso é muito importante.
Com essas informações, os médicos ou o profissional de saúde, ele vai aumentando o grau de suspeição de um diagnóstico ou do outro. E aí, com o exame físico, ele vai procurar dirigir isso. Por quê? Porque a história clínica, muitas vezes, ela é complexa, ela é inespecífica, porque é difícil discernir alguns sintomas pelo próprio paciente. Mas o exame físico, ele tende a ser um pouco mais específico, né? Então, o médico faz algumas manobras com o paciente que podem provocar ou melhorar a dor. E aí o médico vai raciocinando com a história clínica junto com o exame físico, em alguns casos, uma ressonância, uma tomografia, para que ele complete o quebra-cabeça e feche o diagnóstico, né? Tem alguém que não possa fazer o tratamento com a radiofrequência? Tem contraindicação? Pacientes com marca-passo, né? Então, paciente com marca-passo, é preciso conversar com o cardiologista, tá? Muitas vezes é preciso que o técnico do marca-passo esteja na sala do procedimento, até para desligar aquele marca-passo momentaneamente, porque um pode interferir no outro. Tá. Né? Mas, de qualquer forma, dá para estudar uma maneira de fazer isso. Só tem que ser avisado e acompanhado. O que é esperado do tratamento da radiofrequência? O que você espera? O cessar ou diminuir essa dor? Um ou outro, né? Agora, antes de fazer a radiofrequência, isso é muito importante, é preciso que se faça um bloqueio diagnóstico. Esse conceito é muito importante e muito interessante. O que é o bloqueio diagnóstico? Vamos imaginar que eu estou suspeitando fortemente que o paciente tem uma dor que está vindo daquela articulação X ali da coluna vertebral, tá? Eu estou suspeitando, eu não tenho certeza e, para ser bem sincero, não tenho como ter certeza. Então, guiado pelo raio-x, eu coloco uma agulha precisamente naquela articulação e coloco uma pequena quantidade de anestésico. Se o paciente melhorar a dor, aí sim eu tenho certeza que a dor vinha dali. Né? Isso serve como diagnóstico e também serve como tratamento, porque eu posso, inclusive, injetar um anti-inflamatório no mesmo momento. E aí isso me serve como guia para fazer uma radiofrequência daquela estrutura, né? Então, o que esperar? Esperar uma melhora da dor. Em alguns casos, um cessar completo da dor pode acontecer também. Esse bloqueio diagnóstico faz o quê? No mesmo tempo? Faz primeiro, o paciente vai embora, volta depois? Faz primeiro. Não pode ser no mesmo tempo. Faz primeiro e o paciente vai avaliar se aquilo trouxe de fato alívio para ele ou não. Telespectadora diz aqui, boa tarde, tenho muitas dores no quadril, às vezes fico impossibilitada de fazer um movimento mais brusco, tenho até receio de ter alguma fratura se eu forçar. Quero saber do doutor se pode ser coluna ou se é artrose. De qualquer forma, essa dor, se ela sente, incomoda e é algo permanente, buscar auxílio, né? Buscar diagnóstico. Então, no campo das possibilidades, né? Isso pode ser uma artrose no quadril, tá? Porque a degeneração da cartilagem do quadril promove, sim, bastante dor no quadril, principalmente quando o paciente caminha, quando o paciente se movimenta, mas pode ser outros problemas, né? Como, por exemplo, problemas musculares, na articulação sacroiliaca, uma própria hérnia de disco. Então, é fundamental que seja feito o diagnóstico. E, mais uma vez, eu volto a bater nessa tecla, a história clínica e o exame físico são fundamentais para que a gente consiga discernir qual que é a estrutura mais provável de causar dor do que outra, né? A artrose de quadril também é um assunto que a gente costuma falar bastante, tem bastante repercussão. Tem alguma ferramenta do que a gente está falando aqui que pode ser utilizado quando o assunto é artrose de quadril? Tem, inclusive radiofrequência, né? Então, qual que é o tratamento da artrose do quadril? Exercícios físicos, à medida que o paciente consiga, na verdade, né? Então, fisioterapia, isso é muito importante. E, infelizmente, os estudos mostram que aquela reposição com aquelas substâncias, suplementos alimentares não funciona, não quero falar nomes aqui, mas tem trabalhos comparando, né, alguns com placebo, tá bem? Nós podemos fazer infiltrações de substâncias lubrificantes, isso pode acontecer. Então, por exemplo, na articulação, existe uma substância chamada ácido hialurônico, né? Isso existe na articulação fisiologicamente, tá? Nós podemos repor isso com injeções. Existe o tratamento mais agressivo, que é a troca da articulação do quadril, que é a cirurgia de prótese total do quadril. Isso também é um ponto mais extremo. E existe a radiofrequência,
onde nós podemos inativar os nervos que inervam a articulação do quadril, né? Perguntei isso porque às vezes a degeneração nem está tão intensa, mas a dor é tão forte que o paciente às vezes quer adiantar uma cirurgia para ter o alívio dessa dor. E a gente sabe que é uma coisa que é para sempre, pode ser, dependendo da idade, pode ser que tenha que fazer de novo. Até. Pode ser que tenha que ser feito de novo, né? Então cirurgia sempre com bastante cautela. Vamos para o intervalo? No próximo bloco o doutor explica mais sobre os tratamentos, então, das dores crônicas. Mandem suas perguntas. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre radiofrequência no tratamento de dores crônicas. Quem tira as nossas dúvidas é o doutor André Mansano. Ele é médico intervencionista da dor, está explicando tudo para nós. Ligue para cá, tire a sua dúvida ao vivo. Você pode falar comigo e com o doutor. 0 operadora 11 3337 5886. 3337-5886 ou então através das redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Doutor, várias perguntas chegando aqui, eu vou fazer a pergunta desse telespectador que mandou através da mensagem particular. Doutor, radiofrequência pode curar dor crônica na coluna, como hérnia de disco e ciático? Boa chance da gente falar também do ciático. Pode sim. Em casos selecionados pode curar sim. Ciático, né? Então o que é o ciático, né? O popular ciático. O ciático é um grande nervo que passa atrás da coxa, ele vai até o pé, né? E ele é formado pelas últimas raízes nervosas que saem aqui da coluna, né? Então as regiões mais frequentes de ter hérnia de disco é nas últimas vértebras lombares, né? Então é por isso que esse nervinho com esse daqui, com mais esse daqui, vai formar o ciático, ele passa por aqui por baixo e vai lá até o pé, né? E quando é comprimido isso, é por isso que a dor vai lá até a região inferior, digamos assim, né? Então é o popular ciático. A compressão não está nele exatamente, está naqueles nervos que vão formá-lo, tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, a radiofrequência pode curar alguns casos de hérnia de disco, sim. Doutor, eu vou aproveitar, no começo do programa você definiu o que é uma dor crônica, você falou 3 meses em 1 ano. Aí o telespectador mandou aqui, dói uma semana, cessa uns 15 dias, dói 15 dias, cessa uma semana. Dor crônica. Dor crônica. Sandra Oliveira faz uma pergunta maravilhosa, ela diz que não está conseguindo participar pelo telefone, mas pede por favor para fazer a pergunta dela. Ela sofre com uma dor horrível no corpo todo. Aí ele identifica mais precisamente nos músculos do corpo todo. Isso já faz 5 anos. Já fiz vários exames, tomei vários remédios, nada de acabar com a dor. O último médico que ela foi disse que é fibromialgia e que não tem cura nem remédio. Aí ela pede a sua orientação, doutor. Essa é uma excelente pergunta, até porque as dores que nós chamamos de generalizadas, elas acometem até 3 a 4% da população, fundamentalmente mulheres, mas pode acontecer em homens também. Então, o que é muito importante? Primeiro, diagnóstico. Por quê? Porque nem todo mundo que tem dores pelo corpo todo tem fibromialgia. Então, por exemplo, doenças da tireoide, o hipotireoidismo, podem causar dores pelo corpo todo, tá? Doenças na paratireoide, que é outra glândulazinha que regula a concentração de cálcio no sangue e nos ossos. O hiperparatireoidismo também pode causar dores pelo corpo todo. Algumas deficiências vitamínicas, se for muito severa, como por exemplo vitamina C ou D, também podem causar. Alguns reumatismos, como por exemplo a polimialgia reumática, lúpus, síndrome de Sjögren, entre outras. Algumas infecções crônicas, hepatite C, HIV. Então são várias doenças que o médico deve pesquisar para descobrir a causa dessas dores crônicas. Quando nada disso é de fato identificado, muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico de fibromialgia, tudo bem. Mas tem tratamento, tá? E o tratamento da fibromialgia, eu sempre falo isso, ele deve ser multidisciplinar. Porque existem alguns medicamentos que são muito importantes, como alguns anticonvulsivantes, alguns antidepressivos e alguns outros medicamentos específicos, tá? Outra coisa que é muito importante, exercícios físicos regulares. Então, o tratamento que mais melhora o paciente com fibromialgia é, sem sombra de dúvidas, a prática regular de exercícios físicos. Qual tipo? Tanto faz.
Os estudos mostram que tanto exercícios de fortalecimento, aqueles feitos em academia, como exercícios aeróbicos, né, corrida, natação, caminhada, todos eles são benéficos, né? Então, eu sempre sugiro para o meu paciente fazer aquilo que é mais fácil, né, e fazer aquilo que lhe dá um pouco mais de prazer, né? Psicoterapia no paciente com fibromialgia é obrigatório. Por quê? Porque os estudos mostram que a psicoterapia tem um poder analgésico tão importante quanto os dos medicamentos. E eu vejo pacientes que pedem por medicamentos, mas não fazem a psicoterapia, que é um tratamento com muito menos efeitos colaterais. Outros tratamentos, como por exemplo a acupuntura, também é bastante benéfico. Então o que a gente percebe? Que o paciente que faz todo o tratamento melhora. O paciente que opta só pelo medicamento raramente vai melhorar. A história do exercício físico varia qual é a dor que a pessoa tem. Você falou da fibromialgia, altamente recomendável. Mas e essas outras dores crônicas que a gente falou aqui? A rigor, exercício físico é sempre bom. Inclusive, tem um estudo publicado em umas revistas mais importantes em saúde do mundo, que é a Nature, que mostra que a corrida aumenta a hidratação do disco intervertebral. Então, ao contrário do que muita gente fala, que o paciente tem que ficar quieto, parado, não, o paciente tem que se movimentar mesmo. Perfeito. Gláucia faz uma pergunta, não é pergunta, mas ela conta um relato aqui. Tem 43 anos e há 23 sofre com dores. Metade da vida com dor. Com certeza ela já procurou médicos, doutor, e esses médicos não abriram a porta, nem uma janela para ela. São metade da vida com dor, né? Então, assim, a sugestão que eu dou é procure um especialista em dor para que ele te ouça, para que ele te examine, eventualmente precise de um exame complementar para que o diagnóstico seja feito. Então, um bom tratamento, ele parte de um bom diagnóstico. Isso é um fato, né? Então, a gente não consegue brigar com alguém, guerrear contra quem a gente não está guerreando, né? Isso aí está na arte da guerra, né? Terezinha está na linha, fala conosco aqui de Guarulhos. Oi, Terezinha, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, moça. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Obrigado. Eu nunca tinha escutado esse programa. Seja bem-vinda, então. Então, moça. Pode perguntar. O que está acontecendo comigo é que eu estava estendendo... foi antes do Natal isso. Eu estava estendendo roupa e eu caí. Eu levei um tropeção e eu caí com os 2 joelhos no chão. Depois disso, a minha perna anda fraca e cada dia que passa está mais fraca ainda. E eu não tinha essas coisas. Eu sei que eu estou com 62 anos, mas eu acho que não era motivo para ficar assim. Foi depois do tombo que eu levei. Eu nunca fui fazer nenhum raio-x nem nada. Eu não sei o que aconteceu. Fiz exame dos ossos e tudo, mas da osteoporose, mas a minha fraqueza vem das pernas para cima. Foi do jeito que eu caí. Tá, então eu acho que foi do tombo, sei lá o que foi, com os 2 joelhos no chão, não sou mais a mesma. Obrigada, Terezinha. Um beijão para você, pessoal de Guarulhos, aqui em São Paulo. Doutor. Então, Terezinha, quando nós avaliamos um paciente com dor ou com fraqueza, uma história, a ocorrência de um trauma, de uma queda, é um sinal de alerta, né? Então, nós precisamos olhar para esse paciente com um pouco mais de carinho. Por quê? Porque esse evento, né, essa queda, esse trauma, ele pode ter trazido algumas repercussões. Então, o fato de ter batido o joelho não quer dizer que a lesão é só no joelho. Porque a força que foi, como posso dizer, oferecida no joelho, ele pode ser transferida eventualmente até para a coluna, né? Então, isso não é impossível de acontecer. Então, se você tem dor, tem fraqueza nas pernas e você pontua que isso acontecer depois de um trauma, eu recomendo muito fortemente que você procure um serviço de saúde para que você seja examinada e muito provavelmente, com uma história de trauma, um exame de imagem vai ter que ser feito, né? Achei legal que você falou do joelho, né? Então ela contou que bateu os joelhos, caiu ele de joelhos no chão. E você contou que pode não repercutir exatamente no joelho, pode ter uma repercussão na coluna, é isso, né? Então, ter esse relato é importante, mas de maneira geral, porque outras partes do corpo podem doer, pode haver essa transferência desse peso para outras áreas. E tem como abordar isso, né? Tem, claro que tem. Se ela está sentindo essas dores,
mas também não faz tanto tempo, apesar dela relatar essa dor, já pode ser considerado? Cronificou essa dor ou ainda não? Não, bom, temporalmente ainda não, né? Um pouco antes do Natal nós estamos chegando lá, mas a questão para esse tipo de dor da dona Terezinha é o diagnóstico mais rápido. Por quê? Porque tem um trauma envolvido, tem uma queda envolvida, né? Perfeito. A gente costuma encontrar o motivo para a dor. Isso pode fazer com que a gente demore mais para buscar o tratamento. A Terezinha já está esperta, ela está sabendo ali, que está de olho, mas pode ser que alguém fale, não, eu tô com essa dor aqui já faz 6 meses, faz 1 ano, mas é porque eu bati, caí. Sim, isso nós chamamos na ciência de crenças irracionais, né? Então o paciente acredita piamente que aquela dor ou aquele sintoma é seja desencadeado por algum fator específico que não necessariamente é o verdadeiro, né? Então isso com certeza pode atrasar um diagnóstico correto. Mirtes Aparecida Brandão, de Minas Gerais, diz que tem dor no ombro e no braço esquerdo. Já fez fisioterapia, não melhorou e ela conta aqui que só dói quando ela está deitada. Aí ela levanta, melhora. Diz algo, não? Dor no ombro deve doer bastante, né? Dói. Então, o ombro, ele tem uma série de tendões e de ligamentos, né? Então, o mais comum de ser lesionado é o tendão do músculo supraespinhoso, né? Ele é responsável por fazer esse movimento aqui com o braço, aqui, com esse movimento. Então, o paciente tem muita dor quando ele deita daquele lado, né? Essa é só uma das possibilidades. Por quê? Porque uma hérnia cervical também pode causar uma dor no ombro. Uma bursite, que é uma inflamação em uma estrutura que nós acabamos assemelhando a uma almofadinha que fica ali entre a região do tendão e do osso, também pode causar esse tipo de dor, né? Então, o mais comum é a lesão de tendão. Olha essa pergunta que excelente. É a Gal. Ela diz que a mãe dela sofre com dores crônicas no pé. Os médicos dizem que pode ser inflamação no nervo ciático. As dores são mais intensas nos pés. Parece que tem agulhas, a mãe dela conta. Furando, queima muito, todos os dias, todas as horas. As dores, ela especificou aqui, são nos dedos e no meio do pé. Já fizeram vários exames, vários tratamentos e nada. Gal, né? Então, Gal, algumas possibilidades. O relato que você presta me faz muito pensar em o que nós chamamos de dor neuropática, que é uma dor causada pela disfunção dos próprios nervinhos que vão até o pé. A causa mais comum de dor neuropática em adultos é o que nós chamamos de neuropatia diabética. O diabetes são os altos níveis de açúcar no sangue afetando a função dos nervos. Muito provavelmente isso já deve ter sido descartado, porque isso é muito fácil de ser pensado, digamos assim. Mas existem outras causas. Ou, por exemplo, aquilo que nós chamamos de neuroma de Morton. Então, se você imaginar que aqui seja o meu pé, né, os dedos do pé, existem alguns nervinhos que passam aqui. E pode formar, é como se fosse um tumorzinho, mas é benigno, não tem nada a ver com câncer, no nervo, e isso causa bastante dor, né? Isso causa bastante dor, principalmente quando o paciente pisa no chão. E pode doer nos dedos e pode doer na região da sola do pé. Outra possibilidade é o que nós chamamos de fascite plantar, mas aí a dor é um pouquinho mais na região do calcanhar. Pelo seu relato, eu suspeito mais de uma dor neuropática. Então, exames podem ser feitos para tentar se descobrir a causa da dor neuropática. Em casos onde a gente não descobre, isso pode acontecer, nós tratamos o próprio sintoma, né? Então, o médico pode lançar mão de alguns medicamentos anticonvulsivantes para tentar controlar, digamos assim, a atividade desses nervos. Importa se essa dor crônica é em alguém que tem diabetes? Importa porque o próprio diabetes, ele é um grande fator de dor crônica. Porque o diabetes, ele pode causar o que nós chamamos de neuropatia diabética e pode afetar qualquer nervo do corpo. O mais comum é perna e pé, mas pode acontecer nas mãos, pode acontecer nos braços e em outras regiões. Uma dor crônica, muito tempo, pode provocar dor de cabeça? Então, a dor é em outra região, mas provoca dor de cabeça ou zumbido no ouvido? Sim, a dor crônica pode provocar dor de cabeça indiretamente, até porque isso gera estresse, isso gera contratura muscular, isso gera comportamentos viciosos de postura e tudo mais, e pode sim causar dor de cabeça. Por quê? Porque a dor crônica pode levar à insônia, então a insônia é um dos grandes desencadeadores de enxaqueca.
A dor crônica pode levar ao sedentarismo, que é outro grande desencadeador de enxaqueca, né? Então, pode estar relacionado, sim. A dor crônica levando a zumbido, aí eu já não acredito muito, não. Como essas dores começam? Elas começam devagar? A intensidade já é forte desde o início? Porque eu estou recebendo perguntas aqui, pessoas que não tinham relato de dor, num determinado dia amanheceram mais travados, no caso da coluna, por exemplo, e a partir daí houve o relato da dor e da dor crônica. Muitas vezes o paciente não lembra, não se recorda, né? Porque faz muito tempo e ele acaba não se recordando. O que eu imagino, né, do paciente com dor crônica? A gente tenta se colocar no lugar do paciente. Então vamos imaginar que o paciente acorda com uma dor lombar, né? Então mais de 90% das pessoas no mundo vão ter um episódio de dor lombar, né? Isso aí vai acontecer com quase todo mundo. Só que isso vai passar, né? Isso vai passar. Então o paciente acorda com dor lombar e ele imagina na cabeça dele que aquilo é só mais um episódio de dor lombar, que amanhã, depois de amanhã, aquilo vai estar ok, né? E aí aquilo depois de amanhã não está ok, né? E aí passam 3 dias, 4 dias, 5 dias e eu já tive pacientes que chegam como relatos de uma ouvinte com metade da sua vida com dor crônica. Então é muito difícil o paciente lembrar de como tudo isso começou. A não ser que tenha um evento, alguma coisa que aconteceu naquele dia que fica muito característico, como por exemplo a queda da outra ouvinte, acho que da dona Terezinha. Então ela caiu e lembra daquilo muito bem. Ou algum outro trauma, ou algum movimento específico, alguma coisa do tipo. Aí o paciente lembra precisamente como aconteceu naquele dia. Eu estava no aniversário da minha irmã, e eu fui subir na cadeira, caí, aí começou. Para fazer a radiofrequência, como um tratamento que a gente está conversando aqui, você precisa do quê? Você já falou que tem que fazer aquele bloqueio diagnóstico, nós já entendemos. Internação, anestesia, como? Eu preciso de uma estrutura hospitalar que não necessariamente demande internação. A maior parte dos casos de radiofrequência o paciente pode ir embora no mesmo dia, mas eu preciso de uma aparelhagem de anestesia, até porque isso previne algumas complicações. Eu preciso de um anestesista junto comigo, isso é fundamental, porque isso vai garantir a segurança do procedimento, tá? Eu preciso de algum método de imagem para me assessorar, então seja o raio-x no centro cirúrgico, ou seja o aparelho da ultrassonografia, eventualmente até tomografia pode ser utilizado, e eu preciso da aparelhagem da radiofrequência em si, né? Tá. O paciente vai embora depois, vai embora. Vai embora na grandíssima maioria dos casos. E o efeito já está acontecendo. O efeito acontece imediato, até porque nós injetamos um anestésico para que a radiofrequência não seja desconfortável. Mas o paciente pode experimentar nas primeiras semanas uma oscilação do padrão de dor. Isso pode acontecer. Efeito colateral? O efeito colateral, talvez o termo mais indicado seja complicação, né? Então, complicação relacionadas à introdução da agulha, né? Porque nós introduzimos uma agulha através da pele. Isso pode, por exemplo, em casos mais raros, levar a uma infecção ou, por exemplo, a um hematoma, né? E isso pode acontecer na superfície da pele ou mais profundamente nos músculos, por exemplo, né? Basicamente isso, né? Que pode acontecer, mas são riscos bem pequenos. Telespectadora diz aqui, ó, não caí, não bati, fui deitar bem, amanheci travada dia 1 desse mês. Aconteceu no quadril, ele fica puxando do lado direito da bacia e até dentro do joelho, tipo uma cãibra, ela conta. Outras vezes vai até os dedos dos pés, ou do pé, né, porque é um lado só. Quando faz a medicação, o efeito fica formigando. Então ela não consegue andar, parece que as pernas não podem mais com o peso dela. Ela é diabética, hipertensa, conta que é uma guerra para levantar. Ela está na base do pronto-socorro, conta aqui. Já tomou até morfina, enfim. Um diz que é coluna, outro diz que é nervo ciático e ela continua amanhecendo todo dia travada. Pode ser que seja esse momento de descobrir o que é? Sim, é o momento de descobrir o que é, né? Até porque isso me sugere até fortemente que seja um problema de hérnia de disco. Pode ser um problema de hérnia de disco. Mas qual que é o comportamento que é compreensível, mas está errado? É ficar indo só em pronto-socorro, né? Porque o pronto-socorro é um local para apagar fogo, né? É um local para tirar a crise da sua dor, né? Então o médico do pronto-socorro, ele não tem uma estrutura, tampouco tem tempo
para fazer uma investigação apropriada, ele tem que tratar as urgências, inclusive a sua urgência que chegou lá com dor, né? Com dor muito excruciante. Mas não é o momento ideal para que se faça o diagnóstico. Tá, precisou ir no pronto-socorro? Tirou a sua dor? Tudo bem. Quando possível, vá ao médico para ser consultada num consultório mesmo, com mais calma, para pedir algum exame ou não, dependendo da necessidade, para que se faça um diagnóstico e aí sim um tratamento mais específico. Perfeito. Porque no pronto-socorro você não tem nem tempo de dar o relato dessa dor de repente, né? Não tem tempo. Quer tirar a sua dor ali, o pronto-socorro ele serve para isso, mas precisa depois fazer o acompanhamento, né? Precisa. Encontrar esse especialista, nossa telespectadora que mandou essa pergunta aqui, eu não paro de receber as mensagens, mas eu vou fazer assim, eu vou passar os contatos do doutor para você que nos assiste. Ele sempre tira as dúvidas, está sempre falando sobre esse assunto, sempre se atualizando, viajando em congressos, enfim. O Facebook Medicina da Dor, super fácil de encontrar. Vai lá no Facebook, no mecanismo de pesquisa você escreve Medicina da Dor, você vai encontrar a página do doutor. Tem também o site www.drandremansano.com.br drandremansano.com.br. Se você perdeu algum dos contatos aí do doutor, pode fazer contato comigo lá no Facebook, que eu vou ficar feliz de poder te ajudar com essa informação. Doutor, eu adoro te receber aqui. Muito obrigada, adoro saber que a gente não precisa sofrer com dor e que tem muita alternativa e que quem ouviu de um médico anos atrás que tinha que conviver com essa dor, hoje mudou. Tudo mudou e cada vez nós temos mais recursos, né? Então não é porque hoje a sua dor é difícil de tratar que daqui 1, 2 anos ela vai continuar assim. Existem pesquisas sendo desenvolvidas o tempo todo e outros tratamentos vão surgindo, né? Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço sempre, eu gosto muito de vir aqui. Obrigada, viu, doutor? Adoro te receber também. E eu, claro, sempre agradeço a sua companhia, tantas mensagens de carinho que eu recebo todos os dias, eu tento responder a todos e principalmente durante o programa, o seu questionamento que está ligado aqui à nossa entrevista, todos os dias a minha tarefa é ser a sua voz. Então, passar a sua pergunta para o nosso convidado todos os dias. Muito obrigada pelo carinho, a gente se vê amanhã. Tchau!